Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar de expansão de consciência, tá? Entendendo que a nossa própria mente está limitando a nossa realidade. Esperar o TikTok notificar mais pessoas para a gente começar a conversar. Vou começar abordando aqui, né, a questão da felicidade ser uma escolha, né? Para quando a gente olha para o nosso externo e a gente começa a escolher a todo momento não ser feliz, porque tudo é uma escolha, né? Quando você começa a olhar só a realidade pelos olhos do negativo, da polaridade negativa, né? Então você não começa a ver o positivo em tudo. Então tudo parte de uma ideia. Então, que escolhas você está fazendo agora que não está te permitindo ser feliz agora na onde você está, né? Boa noite, Ione. Seja bem-vinda. Boa noite, Giovânia. Boa noite, pessoal que está chegando. Entrei um pouco mais tarde hoje. Aqui tá chovendo muito. E toda hora dá uns picos de energia assim. Daí agora que aliviou e já voltou a chover de novo. Mas estamos aqui. Boa noite. Vamos fazer a nossa live diária, né? Minha internet também está uma benção. Pois é, Ione, aqui também tava oscilando muito. Até para carregar as coisas tava bem lenta. Começou a chover mais agora no começo da noite. Então tava interferindo bastante. Se chegar a cair minha live aqui é porque vai acabar a energia, tá, gente? Mas acredito que não vai, não. Ó lá, já o TikTok já tá me notificando que a internet está instável. Se estiver falhando para vocês aí, vocês me avisam. Se der qualquer coisa, se encerrar, eu venho amanhã mesmo. Vamos ver se vai estabilizar, né? Para não ficar fraca. Eu vou te ensinar a trança embutida no seu cabelo. Vou te ensinar a trança embutida no seu cabelo. Interessante. Eu não sou muito de fazer penteado porque eu não tenho assim muito dom assim para fazer coisas, né? Mas interessante. Então vamos lá, gente. Já tá chegando aqui o pessoal. Deixa eu notificar aqui também, né? Por enquanto eu acho que eu quero deixar assim. Hoje eu nem me arrumei direito, tá meio estranho aqui hoje. Vamos deixar assim mesmo, vamos? Vocês acostumam hoje com o cabelinho assim? Hoje não deu tempo, hoje eu não lavei, amanhã eu lavo. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa, comenta aqui, tá? Que a gente já vai conversando. Eu tava começando a falar sobre a ideia, né? Eu assisti um pedaço de uma série hoje que estava falando das realidades paralelas, né? Na questão do tempo de voltar. E toda vez quando a gente para na percepção se a gente olhar nossa trajetória para trás, tem muitas coisas que a gente fala que a gente perdeu tempo, né? Só que se a gente analisar, a gente tem essa oportunidade agora de fazer diferente, né? E muitas das vezes a gente escolhe não observar e ser feliz agora, sempre na projeção de que depois vai dar tempo, depois você vai conseguir, depois vai dar certo, depois você vai ser mais feliz. Então começa a dar até aquela badzinha quando você olha e você fala assim, nossa, verdade, por que eu não consigo ser mais espontânea agora? Por que você não faz o que realmente importa pra você agora? O que limita tanto a gente pra gente realmente olhar o que a gente quer agora e fazer o que nos deixa feliz agora, né? Porque a gente impõe pra gente mesmo tantas condições, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar a gente atingir aquele emprego, vamos esperar a gente conseguir tal coisa. Você vê que o processo é tão assim, mantém a gente tão desconectado com o nosso agora, que se a gente, eu acho que se perguntar assim agora, você tá feliz com o que você tá fazendo? Não, porque você nem chega a estar aqui, né? É sempre uma projeção tão acelerada do depois, com medo de perder tempo, do medo de não dar tempo,
que a gente não vive na espontaneidade de ser a gente na nossa própria essência agora, seguindo o nosso desejo, empolgação agora. Eu mesmo, muitas das coisas, hoje eu já melhorei 80% da minha realidade disso, que hoje eu me permito fazer só o que eu quero. Então eu internalizei, eu tô que se exploda o resto, é o que eu quero e pronto, a hora que eu quero. Jane, eu já estudei, na época eu não entendia muito, daí eu estudei depois de novo, deu a intuição, eu até montei o meu e-book aqui das leis universais, para aplicar no dia a dia, já embasado nesse entendimento. Eu gosto muito, eu uso ele para tudo, né? Entendendo que tudo é as leis, né? E começa do mental, que tudo é uma ideia. Então, você já começa aqui cuidando dos seus pensamentos. O segredo é você começar a observar o que você tá focando na mente, né? Para automaticamente você mudar os seus padrões, sua realidade. Mas eu estudo ele é maravilhoso. É sim. Então, automaticamente é sobre isso. Então, até falando das leis aqui, quando você entende das leis, você começa a ver ela, a praticar ela no seu dia a dia, né? E projetando que, tipo assim, se eu tenho as leis que me favorecem, e então se eu entendo como elas funcionam, então eu não tenho medo do externo, porque eu penso, eu crio. Oni, a lei do gênero eu só entendi depois que eu tava montando o meu e-book, pra falar a verdade, me veio a intuição. A lei do gênero é o quê? Energia do yin yang, energia feminina e a masculina. No meu entendimento, o que eu entendi que é o que tá no meu e-book é o seguinte: a energia yin é a energia da intuição, da criatividade, das ideias, que é isso que chega pra gente, a intuição, né? Automaticamente chega. Só que a energia yang, que é a energia da ação, é a energia masculina. Então você tem que unir os seus sonhos com a ação. Porque ela chega para todo mundo tem insights, todo mundo a todo momento vai chegar aos canais do fluxo falando faz isso, faz aquilo, segue por ali. Também era uma das leis que eu não entendia. Depois que eu entendi assim, eu passei a equilibrar isso na minha vida e eu consegui partir para a ação das minhas ideias. Porque a energia feminina é aquela da criação, é aquela que vai vir com as ideias, é a intuição, é o planejamento. Você vai vir a ideia, depois você vai se organizar, você vai planejar e depois você vai pôr ela em prática. E a lei do gênero, ela tá em tudo. Na nossa realidade a gente também precisa da lei do gênero, até para manifestação, porque vem a ideia, a intuição, a criatividade, e você usa a energia yang, que é a masculina da ação, para fazer isso se tornar real aqui na sua matéria. Porque depende de vir a intuição, você está alinhada com o fluxo, com o seu desejo, para permitir você ser guiada, porque até a ação é uma manifestação, porque conforme você fez a sua escolha, você escolheu as suas identidades, depois vai vir nos caminhos, então você vai estar presente, vai vir as ideias. Só que se você não consegue equilibrar as energias, você só vai vir e você não vai fazer nada, que era o que acontecia muito comigo. Eu não conseguia, é muito mental, muito ar, né? A minha identidade então muitas ideias começava e não persistia. Hoje eu tô com isso bem equilibrado porque eu tô persistindo em todos os meus objetivos. Eu escolho não olhar para trás, porque até isso é uma decisão. Veio a intuição? Não, é o caminho que eu escolhi. Toda hora eu observo, eu reforço a ideia da identidade que eu escolhi para mim. E isso é para tudo, é para emprego, é para prosperidade, é para você emagrecer, acessar sua identidade magra. Porque daí você tem um objetivo, você sabe que vem a intuição, você vai seguir nos caminhos e você persiste pelo seu resultado final. Então se torna mais fácil, né? Então a lei do gênero, para mim, no meu entendimento, ficou desse jeito, entendendo que a energia yin é a energia da intuição, das ideias, da criatividade, com a energia masculina da ação, de eu colocar em prática e fazer aquilo se materializar, né? Então vamos ver se você conseguiu entender um pouquinho desse ponto de vista do gênero. Daí eu soltei, entendi, para mim fez sentido e me equilibrou, né? Até o fato de eu estar aqui toda hora na internet gravando, fazendo live, essas coisas, é da minha lei do gênero que eu consegui pôr em prática. Porque até então era só ideias, tinha muito chamado, muito peso mental, me cobrando de vir gravar e falar e fazer live. E eu procrastinava muito, porque eu não estava naturalmente nessa identidade. Deixa eu erguer aqui. Se a voz e a internet estiver ruim, gente, vocês me avisam aqui, tá? Se estiver travando. Porque aqui ainda tá chovendo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, voltando às leis, né? Eu sempre tenho que reforçar em toda live, porque é bom pra pessoa entender, né? Tudo começa na ideia, né? Então, a pessoa, às vezes, ela quer brigar com o externo, o que tá refletindo pra ela, mas ela não entende
que o poder começa de dentro dela, né? Somente dela parar e observar o que ela anda pensando todo dia, né? Então, automaticamente, não tem como brigar com a realidade, brigar com alguém, achar, não é. Tudo é um pensamento primeiro, né? Tudo começa com uma ideia, né? Até porque a pessoa reage muito porque ela tem muito medo, né? É o medo que controla a maioria das pessoas. O medo de não dar tempo, o medo de não ter, o medo de, sabe, não dar certo. Então, tudo é uma projeção de medo. E o medo também é uma ideia. É uma ideia de que a mente acreditou que isso é real, mas não é. Se no exato momento você falar, eu não tenho medo disso, naquele exato momento você não vai ter mais. Porque foi só uma ideia que veio e passou. Então, você entende que tudo é só uma ideia. Por isso que você vai passar a não reagir ao que você vê, automaticamente, entendendo que tudo isso que você está vendo também é uma projeção, né? Então, automaticamente não existe o erro, só existe a percepção da gente como consciência e da nossa identidade que está observando, né? E quando a gente se sente limitado, a gente tende sempre a olhar para o lado negativo de tudo, achar que não tem como, que não vai acontecer. Então, tudo é um ponto de vista, eu falo assim, que é tudo um ponto de vista de você sobre a realidade, né? Então, automaticamente, se você mudar esse ponto de vista, você já começa a enxergar outras oportunidades. Porque automaticamente, só de você não reagir, não falar diferente, você automaticamente já para de barrar o seu próprio fluxo, né? Porque o fluxo, ele só para porque a gente tá aceitando essa ideia contrária, né? Então, automaticamente, é só ideias. Você percebe que tudo sempre volta para aquela coisa da ideia, que tudo é mental? Boa noite, Jaci, seja bem-vinda. Então, tudo parte de uma ideia. Aceitou uma ideia diferente nesse exato momento, automaticamente a sua vida, a sua realidade já começa a se moldar com esse seu novo padrão de pensamento. Você não fica mais ansioso, você não acredita no que está vendo, você não se rende à sua identidade de querer reagir com o que você está vendo, se sentir menos, se sentir limitado. Porque até limitação é uma ideia. Você tem que lembrar para você a todo momento que você não tem. Então, tudo é uma escolha. Tudo parte de um pensamento. Até quando você passa por momentos que você julga assim difíceis, você vai olhar e vai falar assim, ah, nem vou reagir, é só um passatempo, né? Não vale a pena. Só precisa focar. Sim. Quando você entende como você funciona, você mesmo vai equilibrando, né? Como você tem mais energia da ação, agora você desacelera um pouquinho, confia no fluxo, que parte também muito da ideia de confiar no fluxo. Quando você sabe que você está alinhada, você está conectada com Deus, com a fonte, automaticamente você já fica mais tranquila. Só de você ficar mais tranquila e mais em paz no seu agora, automaticamente vai vindo. Porque eles falam, ai, como que eu me alinho? O alinhar é você estar tranquilo com a sua existência agora. Você entra nessa neutralidade, nessa confiança, né, automaticamente. Então, isso já te torna, né, nesse exato momento, alinhada com a fonte. Aí você percebe que quando você tá mais de boa, tá curtindo, tá zen, não tá reagindo a nada e vai vindo ideias. Do nada, é bem aleatório. Eu falo que, não sei se vocês já perceberam, mas quando vem as coisas é um download mesmo. Do nada, você não tá fazendo nem pensando naquilo, vem uma enxurrada de informações na mente. Então, é tipo assim, é bem específico mesmo, um download. É do nada, já vem, o que você tem que fazer, vem o nome, vem tudo. É uma percepção mesmo de download mesmo naquele exato momento. Não sei se vocês já sentiram isso, mas é assim, é bem instantâneo. Eu gosto da lei de tudo é mental. Porque toda hora que eu me limito, eu lembro que tudo é na mente. Porque toda hora a identidade antiga quer voltar. Daí toda hora eu lembro, eu falo pra mim mesma. Você lembra que só basta uma ideia e já está feito? Você lembra que tudo é mental? Que você não precisa fazer nada e nem reagir a nada? Que você aceita a ideia e agora já está feito? A gente cresce, a maioria, 99% é condicionada ao trabalho duro, né? A fazer e se matar. Até para você aceitar essa ideia de que eu já pensei, já está feito e conseguir descansar nesse pensamento, tem muita resistência da maioria das pessoas. Que ela já fica, ai, mas se eu não fizer não vai vir, eu tenho que fazer alguma coisa. Você vai fazer.
Mas a partir do momento que você aceita, você confia no fluxo, você sabe o que você quer exatamente agora, o que é bom para você, e você aceita essa ideia como resultado final, automaticamente as ações já estão sendo as suas manifestações para você chegar no seu objetivo final. Aí depois entra a sua percepção de estar fazendo alguma coisa. E quando você faz, é tão natural que você vai fazendo assim com uma facilidade que você não acha difícil, você não vê dificuldades. As coisas parecem que acontecem muito fácil, porque literalmente você está alinhada ali, né, com aquilo. Então, automaticamente você entende que é só uma ideia. Surgiu o desejo, eu já sei que está na minha frequência, então está possível para mim. Porque meu eu do futuro aqui já está vivendo aquilo, então já existe. Eu já não preciso nem ter o trabalho de criar. Me deu o desejo, já está criado em algum lugar, então eu só vou acessar. Só vou me alinhar com essa energia para mim chegar lá, entendeu? Ela ajuda a não criar vitimismo junto com a polaridade. Do ritmo eu gosto, depois que eu entendi ela, não que eu goste dela, mas eu aprendi a trabalhar com ela, porque a vida oscila, ela oscila muito. E toda vez que você percebe o ritmo, pelo menos pra mim, o ritmo nunca vem tão lentamente, ele sempre dá uma boa chacoalhada na minha realidade. Então toda vez, só que agora dos últimos ritmos que veio, eu já estava bem equilibrada emocionalmente, então eu não permiti que isso afetasse o meu estado mental. Então automaticamente eu percebo, o ritmo veio, balançou, eu falei, opa, aqui já tem mais um crescimento, já vou dar mais um salto quântico aqui no meu crescimento, na minha evolução, porque ele vem, só que daí você aprende a não reagir com ele, então você sai dele mais rápido. Até esse termo eu uso pra mim mesmo, opa, vou manter o equilíbrio, eu sei quem eu sou, porque daí vai passar bem rápido, eu não quero ficar muito tempo ali no ritmo. E a polaridade também tá sempre junto com o ritmo mesmo, porque por mais que você olhe, o ritmo chacoalhou, em vez de eu escolher olhar no negativo de alguma situação, eu entendo, eu escolho ver o lado positivo de tudo. Então automaticamente eu sei que ali tem uma oportunidade pra mim. Então não existe você focar só no problema e na limitação. Lembra que é só uma escolha? Então eu decido sempre ver o lado bom de tudo. Caiu o mundo, não tem problema. Alguma coisa de bom vai sair disso, porque Deus não faz nada pro mal de ninguém. É só pro crescimento e evolução e expansão mesmo. Então eu sei que toda vez que o ritmo vem, eu sei que depois ele se alinha e eu já subo mais. Então eu confio muito. Isso entra aquele confiar em Deus, na fonte, no fluxo, né? Você está 100% alinhado que saber que o fluxo está trabalhando sempre ao seu favor, né? Então você já não duvida mais de nada. Boa noite, João. Isso mesmo, é incrível mesmo. Quando você entende que tudo é perfeito nessa realidade, você para de reagir. Até as leis, você vê elas assim escancaradas na sua realidade e você gosta. Hoje eu tenho empolgação pela vida, porque antigamente eu não tinha. Eu só reclamava, eu queria resistir, falava porque minha vida não muda, eu me sentia presa, me sentia limitada. Então toda hora, porque ainda vem esses padrões na minha mente, vem sempre. Só que toda hora eu lembro quem eu sou. Daí eu dou risada e eu falo, essa vida é demais mesmo. Eu brinco com meu marido e falo, amor, é só pra ter um sentimento, né? Você gosta com sentimento ou sem sentimento a vida? Daí ele dá risada, porque é assim. É só pra gente se empolgar e se divertir com essa realidade. Então não tem que levar tudo muito a sério. É só as leis que a gente está percebendo ali no movimento da vida. Por isso que é muito importante todo mundo entender como funciona, né? Que daí você vai com as leis e você vai brincando com a vida. Você não leva mais nada tão a sério. Opa, eu sei que vai passar, já passa. Eu também, nossa, é muito importante mesmo. Eu gosto muito. Depois que eu entendi na prática, que eu decorei isso, eu já aprendi a não reagir a mais nada, nada. E outra, eu uso todo dia meu superpoder. Eu quero isso, me deu desejo, já está feito. Às vezes meu marido me questiona de vez em quando, eu falo assim, não me importa. Pra mim já está feito, você duvida? Eu não. Então vamos ver quem cria mais? Eu ainda brinco assim, sabe, de competir. Vamos ver quem cria mais, eu ou você? Então fica nessa, você brinca com a vida, você já não reage. Porque você sabe que o poder está em você, você não precisa convencer ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Você solta tanto que as coisas vão acontecendo muito tranquilamente. Então a vida é muito maravilhosa sim. Você oscila, você balança, mas você tá aqui, ó, só se divertindo. Até brinco, porque se a realidade ela fosse muito reta, assim, sem oscilações, eu acho que ia ser muito chata, porque qual que é essa empolgação da vida? Você passar 24 horas do dia, uma vida inteira, sabendo que vai acontecer 24 horas por dia, sem ter essas oscilações para você usar a mentezinha, brincar com a realidade. Não, vamos ver como vai acontecer as coisas. Nossa, eu confio que vai dar certo. E quando dá, você se empolga, fala, sabia que ia dar certo. Eu criei, você ainda se sente foda. Então, eu acho isso gostoso da realidade. Então, quando você passa a ver a vida como essa brincadeira, você solta, porque você não vai levar nada a sério mais. Não.
Se eu não olhar, eu sei que ela vai passar, eu não observo, então eu já mudo de realidade. Você vê que é uma brincadeira gostosa? Então tem que se divertir com a vida. Eu falo que a vida é como se fosse aquela carta do louco, do tarô. Eu gosto muito daquela carta, que é um jovem que está na beira do precipício, pronto assim, só com uma bagagenzinha assim, bem pouquinha na mão, pronto para desbravar o mundo. Ele não tem medo de nada. Eu acho que a realidade, quando a gente assume essa identidade do louco, a gente ganha o mundo, porque a gente já não está mais condicionado ao medo, a gente está aberto às infinitas possibilidades, a gente se joga na empolgação. Sabe o jovem que não tem nada a perder, que ele só vai, aquela pessoa que é bem assim enérgica, que só quer o que ela sonha, ela vai atrás? Eu acho que a vida ela exige muito disso da gente, que a gente vai perdendo conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo medo da realidade, a gente vai, sabe assim, a gente vai se fechando com medo de tudo, sabe? Medo de não ter um bom emprego, não ter uma estabilidade, não ter isso, não ter aquilo. Então a gente perdeu essa vitalidade, tipo assim, de se jogar realmente nos desejos, nos sonhos, sabe? Desbravar a vida, desbravar o mundo. Você percebe que todo mundo tá cada vez aqui mais fechadinho. Não, é automático. Não, eu vou trabalhar, eu chego, mal dá tempo pra mim, já vou, como rapidão, faço as coisas, já tenho que dormir. É um loop infinito, 24 horas. Para quebrar esse padrão, a pessoa tem que se alinhar com o que ela quer mesmo, meter a cara, mesmo sem estar vendo o que ela quer ainda material aqui, e se jogar, porque quando você pisa, o chão se abre. Então, essa vida, ela exige muito disso, sabe? Tira o medo, o que você tem a perder se você tentar uma coisa que você quer hoje? Você só tem duas possibilidades, ou dar certo no mesmo instante, ou não dar naquele instante e você continuar persistindo. Então, por que ter medo da realidade? Por que se condicionar? Tem que meter o louco na vida, tem que, sabe, soltar essa identidade que quer viver algo mais. Eu tô muito nessa identidade da semana de lua cheia. Eu falei assim, não quero, eu quero viver o diferente. Eu cansei de ficar condicionada, cansei de olhar assim e falar assim, não posso me limitar. Eu sei que o meu lugar é outro, porque eu já não me sinto parte dessa manifestação de ambiente onde eu me encontro agora. Então é como se você sentisse energia, você sabe que você tá lá, mas a consciência aqui, a minha identidade não tá percebendo ainda. Mas você sente a energia das outras coisas. Então eu acho que é isso que move a gente, a certeza de um outro resultado. Não, eu tenho certeza, eu vou continuar porque eu sei onde eu vou chegar, eu vou continuar porque eu sei que o meu caminho é outro. Sabe aquela determinação e energia? É isso que todo mundo tem que ter. E a gente percebe que a maioria das pessoas vem um desejo ardente, vem um negócio, ela se amorna. Joga um balde de água fria nela, não, mas é difícil, não, a gente já tá aqui, ai, começar de novo é difícil. Começa milhões de coisas para apagar esse fogo da energia de viver algo mais. Então a vida não é sobre isso. A vida literalmente é daqueles que se jogam nela, que acreditam em algo mais. Que elas literalmente pisam e depois o mundo se abre para eles. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Ninguém nasceu aqui para se limitar, não. Deus que me livre. Não sei na percepção de vocês, mas aquelas pessoas que eu vejo que tá condicionada a tá satisfeita onde tá, pra mim, ela tá, tipo assim, se enganando. Porque a vida é muito grandiosa e maravilhosa pra gente aceitar só o que a gente tá vendo, na minha percepção. A vida exige a mudança da gente, a gente aprender mais, a gente crescer como pessoa, a gente viver experiências, a gente prosperar mais, a gente tá sempre evoluindo, né? Quanto mais a pessoa evolui, mais ela melhora como ser humano, mais as coisas acontecem para ela, então tudo melhora, né? Então ninguém sai perdendo em buscar o conhecimento, buscar mais da vida, ninguém sai perdendo. Agora você crescer condicionada a padrões, crenças limitantes, desde que você nasceu sem questionar nada, alguma coisa tá errada aí. Tem alguma coisa, porque não é normal. Então eu acho que vai de pessoa a pessoa, porque desde criança eu questionava as religiões que eu participei, por que tinha que ser assim, por que tinha que ser assado, que mal que aquilo ia interferir na minha vida, que mal que aquilo ia fazer se eu tipo usasse, na época que eu era crente, se eu usasse uma calça, o que aquilo interferia na minha realidade. Então são coisas que não entravam na minha mente. As pessoas têm que se perguntar mais, né? Tem que ter essa liberdade de questionar. Opa, será que é só isso que está disponível? Será que é só isso que eu posso aceitar para mim? Ou eu posso me permitir sonhar mais? Será que eu posso agora tentar, vamos fazer meus testes? Vamos subir mais um degrau? Eu tô aqui, será que eu já posso ganhar mais? Será que agora eu posso criar que eu vou ganhar mais? Vamos manifestando para fazer os próprios testes? Então você tem que começar a criar para fazer seus próprios testes, né? Não ficar parada aqui na sua realidade achando que você tem que buscar outros meios não tão legais para conseguir alguma coisa na vida. Não é sobre isso.
É sobre a liberdade mesmo mental. Por isso que tudo começa com pensamento, tudo começa na mente mesmo. Porque primeiro vem a ideia, vem o pensamento e depois vem todo o resto. Porque tudo é mental. Todo mundo primeiro é na mente. Não existe por outro lugar que passa as informações para depois partindo para as outras. Não, não é assim. É a decisão, né? Todo mundo tem que ter a decisão de viver algo diferente. Aquela pessoa que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa mesmo. Aquele empreguinho, aquela vidinha, aquele relacionamento ou não ter o relacionamento. Não, vou deixar, a vida traz o melhor pra mim. Ai, quando for a hora, chega. Que hora? Se você nem usou o seu poder de criar aquilo que você quer. Nem usou o seu poder de dar atenção para aquilo que você quer viver depois. Agora, tá vendo como é limitante? Tem gente que tem preguiça de criar mesmo. Se acomoda só ali, não. É o que eu tenho, tá ótimo. Não sai do lugar. Não, tem que ter um algo mais. Tem que ter algo que move. Tem que ter. Sim. Eu adoro essa frase. E aquela também. Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Se ele não se dá aquilo que ele quer, como que Deus vai dar? Porque Deus não fala que tem um livre-arbítrio? Qual que é o nosso poder de livre-arbítrio? Criar o que a gente quer, intencionar, usar o mental a nosso favor. Então ele só vai dar pra gente aquilo que primeiro a gente se deu. Então você vê o paradoxo aí? Por isso as pessoas reclamam, nossa, mas nada acontece. Mas ela não criou, ela tem que... É aquela coisa, né? Você cria ao pedir. Você está pedindo naquele exato momento, você está criando, está intencionando o que você quer depois. Aí a manifestação vem depois, aí Deus dá, aí a fonte vai trazendo os meios. Mas as pessoas acham que tem que se condicionar. Não, Deus sabe o que é melhor para mim. Então você não vai usar seu superpoder, daí depois vem qualquer coisa e ainda fala que Deus é ruim, que Deus não abençoa, que Deus não abre as portas, mas ela criou? Não criou. Nem o superpoder dela ela usou. Então não existe isso, né? Tem que saber, sim, muito exatamente o que é cada vírgula do que você quer viver. Onde você quer trabalhar, onde você quer viajar, onde você quer morar, que tipo de relacionamento você quer ter. Você escolhe tudo. Tem pessoas que têm relacionamentos extraordinários, têm vidas maravilhosas. Então ela só cria, ela não fica criando não ter aquilo. É sim, eu também gosto da Lucilena Galvão. É preguiça mesmo, a maioria das pessoas tem preguiça. Quando eu atendo clientes que falam, mas aí é garantido as coisas. Garantido se você se comprometer com o seu crescimento e evolução. Ninguém faz nada por você. Porque você tem que estar determinado a aceitar uma nova realidade. Entendendo que você vai trabalhar em você todo dia. Que você vai buscar a sua nova verdade, a sua nova versão e manter essa nova identidade. Mas as pessoas não querem falar que elas vão ter que fazer alguma coisa. Elas querem o poder de outra pessoa chegar nela e falar, eu vou fazer assim e agora sua vida está resolvida. Então parte de uma busca interior, de um estado de consciência que ela vai buscar, ela vai fazer acontecer, começando a cuidar dos seus próprios pensamentos, já começa daí. Então tem que saber e tem que se comprometer com você mesmo. É de você para você mesmo sempre. Eu, quando comecei lá atrás, eu tive tanto foco e determinação em mim que eu ficava 24 horas do meu dia buscando. Era o dia inteiro Ho'oponopono, era vendo vídeos, era vendo palestra, tudo que vinha de informação, de intuição eu ia atrás. Era um comprometimento tão grande que até na hora de dormir eu estava lá com os meus foninhos fazendo reprogramação mental. Na hora de dormir eu estava fazendo um Ho'oponopono antes de dormir, estava buscando. Então teve um comprometimento. Eu fui guiada para isso porque eu sabia o que eu queria para mim. Eu queria não estar mais no lugar de onde eu saí, naquele padrão de pensamentos. Era muito limitante para mim, era muito sofrimento. Então você tem que saber o que você quer a todo momento. Por isso que o orar e vigiar é 24 horas por dia, incessantemente. Quando as pessoas escutam isso, elas já falam, não, dá trabalho demais. Deixa eu viver aqui do jeito que eu tô, que tá bom demais, se morrer. Literalmente é preguiça, elas não querem se comprometer nem com elas, é a vida delas, é a história de cada um, né? Por isso que cada um tem o seu tempo, conforme o seu grau de entendimento. Por isso que a gente passa a não questionar os outros, não julgar, aceitando que cada um tá vivendo uma realidade de merda, porque é o grau de consciência dela naquele exato momento. A vida dela só vai melhorando no externo conforme ela melhora internamente.
Então você percebe que cada um tá vivendo aquelas vidas horríveis, porque o grau de consciência tá 100% limitado ali, só no problema. Ela não tá usando o poder dela de criar agora, mesmo que ela não esteja vendo algo diferente. Não, ela continua reagindo, xingando e sofrendo e reagindo. Então é até triste, mas você vai aceitar que é assim. Quando ela cansar e realmente for muito difícil, aí aparece alguma coisa e ela mesma tira ela do próprio poço. Porque às vezes tá tão ali, ainda tá aguentando a dor, ela vai mantendo. Mas quando realmente não dá mais, aí ela muda. Então a gente não questiona ninguém, a gente aceita o tempo de cada um, né? Já usei sim, Nia. Tá até apagando aqui, ó. 520 meu aqui já até apagou aqui. Eu gosto. É um placebo também, mas eu acredito nesse placebo e eu gosto. Gosto muito. Tudo é placebo, né? Então a gente só escolhe aquilo que a gente vai usar a nosso favor. Arquétipos eu gosto da energia dos arquétipos, eu gosto dos Grabovoi. Então, tudo que faz sentido pra mim eu uso. Por isso que eu falo muito, não existe certo e errado nessa realidade. Até muita gente fala assim, nossa, mas cada um fala uma coisa, cada um fala de uma técnica. E é o que eu sempre falo, siga aquilo que faz sentido pra você no seu momento. Porque conforme o seu entendimento naquele exato momento, alguma coisa vai fazer sentido. Entendeu? Até eu vejo que muita gente fala, não precisa fazer técnica. Mas dependendo do grau de consciência que a pessoa tá, às vezes uma técnica vai ajudar ela. Assim como no meu grau de consciência, quando eu comecei lá atrás, o Ho'oponopono me tirou daquele lugar onde eu tava. Então a técnica funcionou pra mim. Porque eu acreditei naquilo, então foi muito bom pra mim. Então tudo faz sentido. Se te empolgou, se você achou que aquilo funciona, faça, porque vai funcionar. Se você acreditar, no fundo é o acreditar. Acreditou que vai funcionar, funciona. Tudo. Não existe certo ou errado. Tudo funciona, né? Eu sempre gosto de usar esse termo também, que eu fiz ressonância harmônica do professor Hélio Couto, até quinta onda. Daí depois, esses tempos agora, me veio o entendimento do que eram os pedidos dele, né? E os pedidos dele, ele teve uma inteligência assim tão extraordinária que ele aprendeu como fazer as pessoas saberem o que querem para criarem agora no presente delas aquilo que elas vão viver depois. Então, quando você para e senta para fazer seus próprios pedidos, né, automaticamente você está focando aqui exatamente no que você quer. Você está 100% presente, decidindo o que você quer depois. Então, olha que jogada de mestre, né? Muita sabedoria. A pessoa senta, o que eu quero? O que eu vou pedir nas minhas ondas? Não sei o quê. É a mesma coisa, você sentar com você mesmo agora, ver o que você quer, que identidade você quer viver agora, o que você quer ver, o que você quer manifestar e fazer sua própria listinha. Não, a partir de agora eu vou trabalhar aqui, eu vou ganhar tanto, eu quero fazer tal viagem. Você criou, intencionou, e isso já tá lá, tá feito. Porque basta um segundo, a criação já está feita, né? Você já colapsou aquela onda de informação sobre a sua manifestação. E se você não atrapalha aquilo vir, automaticamente ela chega. Você só não se limita perguntando, né? Como, quando, onde, o que eu tenho que fazer. Você já não fica nesse lugar. Então, automaticamente, você só deseja e já está feito. Aceitou a ideia do está feito, já está feito. Daí você só não usa sua mente que toda hora duvida. Mas como vai vir? O que eu tenho que fazer? Gera ansiedade. Mas não tá acontecendo, eu não tô vendo, tá demorando. Não, realmente soltar é o quê? É você realmente ter certeza do que você criou. Porque quando você vai na internet e faz uma compra, você tem certeza que comprou, você não fica pesquisando a mesma coisa toda hora. Porque você já comprou e sabe que vai chegar. Então você até esquece. A criação, a manifestação, ela só demora porque as pessoas não acreditam. Quer ficar olhando se tá chegando e quer pesquisar de novo e acha que tem que fazer mais técnica. Então não existe isso. Aceitou o resultado final, você segue a vida e vai fazer outras coisas, porque daí ela chega. O que são as sincronicidades do universo? Eu estou há 8 meses vendo horas iguais que até me perco. Isso daí é um placebo também. Eu era muito vidrada nisso até hoje. Eu adoro ver. Mas isso daí é um sinal que eu peguei pra mim, eu identifiquei pra mim como um sinal de que eu tô presente. Eu tô tão consciente do meu agora, minha consciência tá tão focada aqui, que eu percebo a todo momento as horas iguais. Então, pra mim, é o meu sinal de que eu estou em alinhamento no meu agora.
Eu não tô oscilando passado e futuro. Então, eu também tenho uma outra coisa que eu gosto de ver se eu tô conversando sobre alguma coisa, ou se eu tô tendo uma ideia naquele exato momento de fazer alguma coisa, eu vi a hora igual, eu falo, olha, é um sinal do universo porque eu tô no caminho certo. Então, ó, é uma oportunidade para mim porque tem uma confirmação aqui para mim. Então, você dá os seus comandos do que vai representar isso para você. Ah, eu vi 11:11. Ah, a espiritualidade está falando que é um caminho para mim. Então, você vai criando seus meios de perceber como a vida, o universo fala com você, entendeu? Isso é como eu aplico para mim. É, também, tem sim. É que eu pesquisei já vários e cada um fala alguma coisa. Então, eu já passei a observar também por esse ponto. Olha, principalmente quando eu tô pensando muito e eu vejo horas iguais. Opa, ali essa ideia deve ter algum sentido, então eu vou trabalhar nela. Mas você adapta como que você vai perceber os seus sincronismos, né? Você pesquisar na internet o que significa, talvez ali tenha um caminho para você, te dar uma luz de alguma coisa. Tudo, né? Tudo é possível. Não reage a nada, né? Fico olhando aqui. A vida é até engraçado, né? A vida é muito sobre aquele aceita que dói menos, nem é a pura realidade. Os antigos sempre falavam isso. Quando você aceita, você já não reage a nada daquilo e você vê que começa a fazer outras coisas e nem percebe. Tem uns ditados populares que são muito interessantes, né? Tem muita sabedoria quando você passa a ter um entendimento. Aceita que dói menos. E é pura verdade. Só fica à vontade, tá? Se quiser comentar, perguntar alguma coisa. Eu vou conversando conforme a dúvida de vocês. Sim, mas você vê que até muito nos meus vídeos, comentário, o que mais tem é isso. Como eu não reajo aceitando o que eu já sei que eu tenho, porque é difícil controlar essa identidade que quer ver aqui logo e duvida, né, até manifestar. Pra mim também era muito difícil. Sim. Você sempre sabe quem você é, você não fica perguntando. Só que a mente condicionada, toda hora ela tem dúvidas, né? Então toda hora ela quer ter certeza de alguma coisa, ela quer controlar os resultados, ela quer controlar como, quando, onde. Então automaticamente é só a mente ali limitante que tem medo de não ter, de não dar tempo. Então tudo é questão da percepção da mente. Porque quando você lembra a todo momento quem você é agora, você percebe que você só é a consciência. A consciência não tem dor, não tem medo, não tem necessidade de nada. Por isso que fala, você tem que soltar tudo para ter tudo. Porque a consciência, ela não precisa de nada. E quando você se identifica com a consciência que está aqui só vivendo a experiência, você automaticamente não se limita. Aí aquela pessoa vive assim como, tipo assim, tudo acontece fácil, ela tem sorte, as coisas acontecem. Ai, que legal, Jaci. Seja bem-vinda, fala para sua amiga aí. Então, automaticamente você aceita aqui que a consciência, ela não depende de nada para existir. Automaticamente você não tem medo e você não tem apego. Quando você para observar se tem algo muito difícil na sua realidade, tá bom, Jaci, fica tranquila. Quando você para observar alguma limitação na sua realidade e você quer reagir, você tem que voltar para si mesmo, para lembrar quem você é e que você não depende de nada para existir. Se a maioria despertar nessa realidade que a gente vive, o sistema não controla mais ninguém. As pessoas não vão ter medo de falir, não vão ter medo de não ter o alimento, não vão ter medo de doença, não vai ter medo de guerra, essas coisas. Não vai existir isso. Por quê? Ela entende que na última instância ela é a consciência. Ela vai ter medo de alguma coisa? O sistema vai ter com o que controlar ela? Ela vai se sentir presa de alguma forma? Não vai. Porque ela sabe que ela é uma consciência infinita. Não tem fim para ela. Ela só continua e continua e vai expandindo e vai crescendo e as coisas vão só pela experiência.
Então todo mundo aqui já nasce nessa realidade condicionada para se manter preso, para girar o sistema, para ser mão de obra, para as outras coisas, energia e várias coisas. Quando você no fundo, se todo mundo despertar para entender que no fundo é só a consciência vivendo essa experiência, ninguém tem medo mais de nada. Por isso que aquelas pessoas que literalmente chutam o balde, elas manifestam o que elas querem mais rapidamente. Porque ela já não tem medo de perder o emprego, ela não tem medo de ficar sem dinheiro, ela não tem medo de nada. Ela sabe que se foda, cansei, não vou perder mais tempo com essa vida, eu vou fazer o que eu quero agora. Então ela não tem mais medo. Você vê que tudo o que molda nessa realidade prende o ser humano é o medo. Uma ideia de uma coisa que nem existe, é só uma ideia. A todo momento, né? A pessoa tá escolhendo o que ela vive segundo após segundo. Se a gente parar para pensar sobre isso, a gente olha e fala assim, nossa, perdoa, pai, eu não sabia o que fazia mesmo, é bem isso. Oi, Manu, boa noite, seja bem-vinda. Sim, sei que podemos tudo, mas tem que ter perseverança em mudar a identidade. É constante, viu? Mas obrigada, Daiane. Oi, Fênix, eu tive que lidar com luto desde muito cedo, né? Eu tinha muito medo de morrer, perder as pessoas. A minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Deixou eu e minha irmã com 4 anos e eu com 6. Então eu já cresci muito com esses traumas. Eu tinha medo, muito medo de perder. Na época que eu cheguei, assim, que eu tava mais ansiosa, essas coisas, eu tinha muito medo de levar até meus filhos pra escola. Sempre no medo de acontecer alguma coisa, deles morrer, acontecer algo assim. Então, literalmente, eu tava no fundo do poço porque me gerava muito medo, muita ansiedade ao viver daquele jeito. Eu tinha medo de tudo. Então, acho que tá até por esses traumas e dramas que estavam ainda enraizados em mim. Quando eu entendi que nada tem fim, que eu entendi que basta uma ideia de eu aceitar que eles estão protegidos, então você passa a ter confiança. E no caso do luto, eu aprendi que eu aceitei essa ideia de que toda a consciência, cada ser humano aqui, ele escolhe quando ele vai partir, porque ele tem esse poder. Até muito nas palestras do professor Hélio ele falava isso, e eu falei que tem um sentido, porque para mim ressoou dentro do meu campo. E é uma pura verdade, porque eu até questionava muito depois que eu tava aprendendo por que a minha mãe escolheu ir e deixou eu e minha irmã tão pequena assim, tipo, sozinha no mundo, no caso com meu pai, né? Então depois eu entendi que pelo processo dela ela escolheu ir porque talvez não tinha mais evolução para ela aqui. E eu aceitei porque em nenhum momento eu fiquei desamparada. A vida cuidou de mim em cada etapa da minha vida, então nunca me faltou nada. Eu me senti amparada pela vida. Então, para você lidar com o luto, na minha percepção, como eu lidei, foi aceitar que cada um escolhe conforme o seu depois. Talvez a pessoa decida ir embora porque aqui ela já teve o que ela precisava e agora ela precisa continuar em outro lugar. Então, você sofre, no caso, você sente a falta no começo, mas você aprende a respeitar a vontade de cada um, entendeu? Entendendo que não é sobre você, mas se a pessoa escolheu partir, é porque ela já não tinha mais crescimento aqui. Então, essa ideia foi mais reconfortante para mim, aceitar desse jeito. Então, hoje, para mim, já é mais fácil. Como não oscilar entre as polaridades da vida? Sempre me pego no extremo de uma delas sem perceber. Você vai começar a perceber essas extremidades, você vai perceber, porque o ritmo você percebe também quando você percebe que a vida tá chacoalhando. A polaridade, quando você se perceber reagindo negativamente quanto àquilo, entendendo que aquilo não é 100% negativo, que ali tem algo bom para você, que por mais que você não entenda hoje, você vai entender depois. Pelo menos é assim que eu reagia quando eu oscilei muito da pandemia pra cá na minha realidade. Várias coisas, tipo assim, meu chão cedeu várias vezes. Mas depois, olhando com os olhos da minha consciência hoje, eu olho e falo assim, eu converso muito com meu marido sobre isso. Eu falo assim, nossa, essas maiores chacoalhadas que a vida deu na nossa vida foi a nossa época de maior crescimento, pelo menos pra mim. Foi a época que mais me transformou pra ser essa identidade que eu tô aqui vivendo hoje.
Então eu não trocaria, se eu pudesse trocar no passado, e não passar por aquilo, eu passaria de novo. Porque eu entendo que sem aquela experiência, eu não teria consciência que eu tenho hoje. Então hoje eu tenho muita maturidade emocional. Hoje eu consigo entender as leis, eu entendo que tudo tem um porquê, eu entendo que eu posso escolher o positivo e o negativo de tudo. Então foi muito libertador para mim saber que eu tenho o poder de escolher até o que eu vou viver depois, conforme a minha percepção. Então eu não trocaria nada do que eu vivi até hoje para falar, não queria viver, ia ser um mar de rosa. Mas daí eu não ia ter um entendimento. Lembrando que essa vida a gente veio para experienciar a dualidade. Então você vai experienciar a dualidade de tudo. E até na minha percepção é o quê? Vai vir o que eu não quero também, só para mim usar o meu livre-arbítrio de escolher o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. Porque a partir dessa experiência, eu vou usar o meu poder de criação e manifestação para criar nessa realidade conforme a minha vontade. Então você entende que tudo é perfeito? Então você tá oscilando e aí tem crescimento para você começar a entender como que você funciona e fazer suas escolhas a partir de agora. Nossa, cheguei aqui, eu tô agindo desse jeito, não tá dando certo, a vida tá me mostrando que eu tenho que mudar em alguma coisa, que eu tenho que buscar alguma outra informação, que eu tenho que agir diferente, que eu tenho que me alinhar com os meus propósitos. Então ali tem um porquê de você estar oscilando assim. Então é para talvez você voltar pro seu senso de você mesmo e entender que caminhos você está seguindo, que talvez você também esteja oscilando muito, porque talvez você não está sabendo exatamente o que você quer daqui para frente. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra, daí você oscila aqui, oscila ali e automaticamente você não fica numa realidade objetiva. Pode ser isso também. Lembra que você tem que saber exatamente o que você quer para manter sua firmeza e sua identidade no seu objetivo final, porque é ela que vai te alinhar para o seu observador ficar na realidade onde você vai chegar. Quando você oscila muito, você vai perceber também as leis oscilando muito. Então você tem que saber exatamente o que você quer. Aí você tem que esquecer. Porque você aqui está tendo percepção de uma ideia lá atrás. Porque você não tem como. Enquanto você identificar isso, aquilo existe na sua realidade. A partir do momento que você literalmente escolhe viver uma outra realidade sem olhar para trás, então aquilo vai fazer parte da sua história. Não tem como você projetar uma nova realidade toda vez voltando para trás e relembrando. Lembra que toda vez que você foca o seu observador aqui, você está recriando e recriando, por isso que você não sai da sua identidade, que sofre com uma ideia de algo que aconteceu lá atrás. Você literalmente vai ter que reprogramar sua mente para falar assim, não aconteceu nada comigo, minha vida daqui para frente, minha realidade. Você tem até o poder de ressignificar o passado, porque tem muita terapia e reprogramação mental pra gente voltar naquele exato momento e fazer coisas diferentes ou criar uma nova realidade passada. Porque a partir do momento que você acessa uma realidade do passado, que você criou uma realidade diferente, você acessa uma linha do tempo diferente. Você ainda só tá nessa linha do tempo que tem esse trauma implantado, enraizado, porque você ainda tá observando ele. Então é uma escolha sua agora projetar uma nova realidade para você, para daqui para frente você viver outra realidade. Só que você tem que ter um pensamento muito forte nisso para literalmente lembrar e falar assim, não, isso não é minha realidade, eu não me identifico com isso. Porque enquanto você observar, você vai continuar nessa linha do tempo que tem esse trauma. Então entende que você tem o poder de ressignificar até isso? Então você tem que buscar, tem muita terapia, muita informação nisso, no campo, meditação e tudo, para você liberar traumas e dramas do passado, porque é só uma ideia. Se a consciência ela salta de realidade em realidade, você está focando numa realidade que esse passado você se identifica como seu. Automaticamente, se você focar numa outra realidade e criar uma realidade diferente agora, sua consciência salta para uma realidade que você nem vai ter percepção dessa ideia. Você vai esquecer e literalmente não vai existir mais na sua mente, na sua memória. Então é uma escolha. Eu falo porque eu perdi minha mãe muito cedo. Só que eu não tenho uma lembrança de eu nenhuma vez chorar lembrando da minha mãe. Não sei porquê, não sei, a mente escolheu apagar. Eu não tenho uma lembrança de eu chorar por falta da mãe. Então eu não tenho essa lembrança. Então eu falo que eu nem sofri, porque eu não tenho memória nenhuma. Talvez na minha identidade escolheu não lembrar alguma coisa, mas não faz parte da minha história. Pra mim eu não sofri nada. Eu continuei seguindo a vida, foi acontecendo. E hoje eu não escolho. Daí, quando eu despertei, eu entendi esse negócio de escolher ir. No momento eu questionei,
Mas depois eu aceitei, soltei que era o melhor pra mim e pra ela. E tudo bem, passou. Então você segue sua vida, mas é uma escolha. Enquanto você se identificar com o problema, ele vai persistir na sua história. E vai afetando o seu futuro, né? Porque você observa que agora você tá presente aqui constantemente, você já tá recriando que ele faz parte aqui também do seu futuro. Daí gera também aquelas coisas de você jogar os seus problemas do seu futuro, ou das coisas não darem certo de alguma forma, por alguma coisa lá do passado, entendeu? Sendo que o seu poder tá agora, é daqui pra frente. Eu penso aqui, manifesto, vou ver correspondido aqui na matéria. É aquela coisa, né? Cada um escolhe o que vai viver, né? Todo dia você tem que fazer uma escolha. Escolher viver uma nova vida, né? Esquecer literalmente tudo que passou e olhar só daqui pra frente. Porque daí você escreve uma nova história, né? Pode perguntar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. A gente vai interagindo aqui. O que vocês entendem? Eu vou até questionar vocês. O que vocês entendem que é algo bem interessante sobre o céu e o inferno nessa realidade? Você não precisa nem olhar a Cássia. É literalmente esquecer, porque enquanto você ainda tá olhando também, você tá observando. Lembra que a consciência tá aqui? É a consciência que observa seus pensamentos e você consegue perceber que tem alguém que consegue observar o que você tá pensando, não é? Isso aqui é a nossa consciência. Você explica muito bem. Tem muito tempo que você despertou. Pode falar um pouco como foi? Falo sim, tá, Giovanni? Já eu falo pra você. Não, mas eu tô nesse processo já tem 5 anos. Mas do meu entendimento disso que eu passo pra vocês hoje, acho que tem 1 ano que eu entendi já com essa consciência. Então, a Cássia, eu tava falando, a consciência tá aqui, você percebe, se você observar seus pensamentos, você não é esses pensamentos aqui, porque tem alguém que observa esses pensamentos, não tem? Então, conforme você acha que tem que observar até aquilo que passou como se não fosse seu, a consciência também tá observando que você tá vendo esses pensamentos. Qual que é o trabalho da consciência aqui, que tá aqui só para experienciar a realidade? Ela observa o que você anda pensando, o que você anda dando atenção, e ela vai trazendo mais do mesmo. Então, ela observou que você fica aqui constantemente nesses pensamentos. A realidade que vai se mostrar para você é aquela que você dá atenção aqui. É o que a sua consciência percebe. Automaticamente, ela observou aqui. É daqui que vai projetar a sua realidade externa. Lembra que a gente é o espelho? O mental tá aqui para criar tudo. Aqui dentro a gente tem a correspondência, porque tudo que eu internalizo, a matéria só mostra o nosso reflexo. Então, ela está observando isso, ela vai corresponder internamente, porque ela passa a ter pensamentos e sentimentos sobre aquilo, ela tem ideias sobre aquilo, e a realidade vai refletir no o campo das minhas ideias. Então, tudo que você vê, até o que você não gosta na sua realidade, não tem vítima, é você que criou e refletiu no externo. Por isso que você vai literalmente escolher não observar nada que você não queira mais na sua realidade daqui pra frente. Nenhuma ideia de passado, nenhuma ideia de sofrimento, nada. Sabe o que é zero? Observou algo que é ruim e você não quer para o seu futuro, você ignora. É o superpoder de ignorar. Trauminha de infância, problema, limitação, é uma escolha sua consciente agora. Não olhar mais para ele, para não projetar ele para o seu futuro. Porque lembra que você cria agora, criou o bloquinho aqui desse pensamento, ele vai montando depois os cubos aqui da realidade e é o que vai corresponder na sua realidade para você. Eu já falei pra você, né, Giovanni? Então, começou lá atrás, na pandemia, em 2020, onde eu vinha desses pensamentos limitantes, muito sofrimento mental. Meu sofrimento sempre foi tudo mental. Nossa, eu fazia cada coisa inconsciente, eu pensava cada besteira e tudo que eu projetei depois, hoje eu vejo cada passo da minha criação que eu reclamava e xingava, mas eu criei tudinho. Então, eu já não julgo mais nada, mas foi por incrível dor que eu tinha, aí eu cheguei a buscar, sabe? Apareceu pra mim a curiosidade, comecei com o Ho'oponopono igual eu falei pra vocês e fui fazendo, só que eu tinha muito compromisso comigo, eu queria muito mudar minha história, minha realidade,
porque eu não aguentava viver daquele jeito. Meu negócio mental era tão grande que eu não conseguia dormir, a mente não parava. Então eu fui buscando 24 horas por dia, Ho'oponopono, e buscando entendimento, e buscando vídeos, e buscando fazer palestra pro professor Hélio. Busquei muita coisa, comecei a ler, então foi uma busca, sim, constante, direto, todos os dias. Então até hoje é o meu hábito, automaticamente eu tô sempre buscando um filme, uma série, alguma coisa que expanda essa ideia de entendimento das realidades, como que funciona esse salto, sabe? Então já se torna normal, natural de mim, sabe? Você depois vai virar natural pra você também. Você começa a buscar incessantemente, é mesmo? Acho que são estados mentais. Deixa eu ver aqui o que ela... Então, como se não fosse comigo. O pronto. Ai, obrigado, user. Eu não entendi o seu pronto, a Cássia. O céu e o inferno é um estado mental. Sim, é nesse ponto que eu queria chegar com você também. A Manu também já entendeu. Muita gente sempre pergunta pra mim o que eu acho. Daí entra aquele negócio que eu acho das religiões e é só sobre os estados mental, né? Eu também aceito muito essa ideia que o céu e o inferno são estados mentais da gente, no meu entendimento. Porque até se uma situação que eu tô vivendo, pra mim pode ser ruim, mas pra pessoa que não tá na minha vida, a vida que eu vivo, ela vai olhar e falar, você tá no céu, você tá no paraíso. Então você vê que é tudo um conceito da mente, aquilo que eu julgo já não ser bom pra mim, que talvez eu não gosto, pra outra vai ser o paraíso. Então só são estados mentais, né? Oi, Raíssa, boa noite. Seja bem-vinda. Entendi. Ai, que bom, a Cássia. Começa a praticar a partir de agora o seu superpoder de ignorar realmente o que você não quer mais daqui pra frente, tá? Você vai dar um grande salto quântico se você conseguir a partir de agora ignorar. A sua realidade começa a se projetar no mesmo instante. Totalmente diferente. O cabelo hoje tá daquele jeito. Como lidar com alguma experiência ruim? Devemos aceitar e ressignificar? Como transmutar para algo bom? Ô, Rafael, transmutar já entra aí pra mim na lei da polaridade. O transmutar é você observar aquilo, como a lei do ritmo também, né? Que as duas estão sempre unidas. E escolher ver o lado bom de tudo. Isso daí você já tá transmutando. Você entendeu isso, você já aprendeu a transmutar no exato momento daquela limitação. Porque nem é uma limitação, é uma ideia que você tem daquilo ser algo bom ou ruim. Quando você entende que é só a consciência vivendo aquela experiência, você já nem projeta a polaridade, né? Ela só observa. Então você não se identifica com ela. Pelo menos é como eu percebo na realidade. Eu vejo algo, eu já não julgo se é bom ou ruim. Eu só olho e falo, eu não me identifico com isso. E a partir de agora eu falo, então tanto faz pra mim. Obrigada, Raíssa, pelo presente. Obrigada, pessoal que tá curtindo também. Quem puder dar curtidas, tá? Ajuda bastante na live. Então, automaticamente, é sua percepção se você vai julgar que aquilo faz parte da sua realidade ou não. Não, quem disse? É aquela coisa de negar a realidade. Eu olho e falo assim, tá acontecendo isso? Quem disse? Não faz parte da minha realidade, porque você pode brincar com a realidade como? Você entendendo que é só a sua consciência que tá observando aquilo. Quando eu nego a realidade, igual eu falo, não, quem disse? Isso não faz parte da minha realidade. No meu cubinho de realidade, eu tô vivendo de outra maneira. No cubinho que eu escolho aqui agora observar, isso não faz parte da minha realidade. Quem disse que isso aconteceu comigo? Quem foi que falou que isso faz parte da minha realidade? Você sabe que tá tudo existindo agora e você só tá observando essa realidade porque sua consciência tá aqui focada nela. Então você tem o poder de escolha agora de não observar e automaticamente direcionar a sua intenção para que realidade você quer viver a partir disso. Porque aí entra o olho do observador. É você usar a consciência que observa para observar aquilo que você quer depois. Então você já não se prende aqui, não fica vítima, não reage. Não, eu não aceito ela como a minha realidade. Quem disse que não aconteceu tal coisa? Quem disse que eu não consegui isso? Na minha realidade eu consegui. Na minha realidade deu certo. Então você já não se identifica mais com essa. Automaticamente você mantém ali o seu olho do observador e isso vai ter que se comprovar na sua realidade. Quando você perceber, você já está vivendo outra coisa. Gosto de saber porque às vezes o despertar vem de alguma dúvida dessa realidade em que vivemos.
Deixa eu ver, não entendi. Deixa eu ver. Gosto de saber, porque às vezes eu despertar. Obrigada, Ellen, pela rosa. Obrigada, pessoal que tá curtindo. Porque vem de alguma dúvida dessa realidade em que vivemos. Eu ainda não consegui entender a sua pergunta, Giovânia. O user perguntou, eu sou da região de Campinas, interior de São Paulo. Isso aí, pessoal, curtam a live, por favor. A dúvida, pelo meu ponto de vista, é a limitação que a gente acha que tem, né? Então, a gente percebe que quando vem a dúvida tem crescimento, porque você busca a resposta para ela, daí de uma ideia que você vê, você já começa a pensar totalmente diferente. Pelo menos comigo foi assim. Toda dúvida que eu tinha, um vídeo que eu assisti, alguma coisa que eu vi, aquilo lá já mudava toda a minha história. Eu falava assim, nossa, isso faz sentido. Nossa, agora vai ser mais fácil pra mim. Nossa, eu não preciso ficar condicionada a isso. Então, às vezes, uma informação muda todo o resto do seu futuro. Então, a dúvida eu acho que vem pra fazer a gente escalar graus maiores mesmo da realidade. Ai, que legal. Salvador, Bahia, seja bem-vindo ou bem-vinda, não dá pra ver seu nome. Eu falo que eu gosto de perceber as pessoas assim, observar pelo nome. Tem páginas que não tem nome, eu fico na dúvida. Anderson, seja bem-vindo, Anderson. Sou da Bahia também, a Cássia também é da Bahia, que vivemos. Isso, dessa realidade que essa realidade, a Manu também é da Bahia. Nossa, que legal, bastante gente da Bahia. Dessa realidade, essa realidade ainda é uma projeção da nossa mente. Olha lá, a Amy também é da Bahia. Nossa, todo mundo da Bahia aqui tá em peso aqui, que legal. A Elidiane também tá sempre aqui, ela é do Piauí também. Lá do Nordeste também. Essa realidade é o que eu tava falando pra Giovânia. Essa realidade que a gente julga, a nossa realidade é só uma percepção de uma das realidades possíveis, né? A nossa consciência, ela tá parada aqui nesse exato momento observando. Até não sei vocês, mas eu tenho muitas experiências em sonho. Então, pra mim é muito real as outras realidades que a gente vivencia em sonhos, né? A Fênix é de São Paulo também. A Giovânia também é da Bahia. Deixa eu colocar o código aqui. A Giovânia é da Bahia também, mas atualmente mora em Aracaju, Sergipe. Que legal! Nossa, o povo todo da região do Nordeste tá aqui. Muito legal. Então, as realidades tá tudo acontecendo. Por isso que fala, a gente não pode se condicionar àqueles problemas que a gente acha que a gente tem, porque a gente tem a opção de observar diferente. E a partir do momento que você identifica que você quer viver outra coisa, você vai acessar aquela realidade possível. Então, tudo existe, todas as opções existem. A gente só fica focado em numa realidade de limitação conforme a gente prende a nossa consciência aqui, né? Eu também, Giovânia, nossa, eu acredito que em pouquíssimo tempo vai ter, eu acho que quase todo mundo já despertado. Isso, imagina o poder do nosso planeta, né? Com a maioria despertando. Vai ser verdadeiro paraíso na Terra, né? Então, Amy, eu acredito muito nas realidades dos sonhos. Eu assisti um filme, não sei se vocês conhecem, o Free Guy. Ele fala muito sobre essa experiência, como se você dormisse, acordasse, e toda vez, quando você percebe, você acorda aqui de novo, como se fosse automático isso daqui. E nessa percepção fez muito sentido pra mim, porque na realidade você está conectada, né? Você está recebendo os convites dela, se mostra na sua realidade, se comprova porque você observou, né? Tudo que a gente observa se comprova na nossa realidade. E isso é tão verdadeiro, por isso que eu falo, você vai observar aquilo que você não quer. Você vai se prender a ideias daquilo que você não quer ou ideias de passado que você não quer? É a Terra aí, você fica com Deus. Boa noite, obrigada por ter vindo.
Então, automaticamente, porque se é tão rápido você pensar na pessoa e dias depois você vê, ou até no mesmo dia, imagine o tempo que você perde pensando em coisas que você não quer na sua realidade. Imagina o poder disso. Daí depois a pessoa tá vivendo aquelas realidades horríveis e não sabe por quê. Porque não tá ali consciente daquele padrão de pensamentos ruins que ela tem a todo momento, né? Se chama Free Guy. Free espaço Guy. Free Guy. Acho que ele tem na Amazon, não sei se ele tem no YouTube também. Mas ele é muito interessante, eu tava falando essa ideia dos sonhos. Porque toda vez a gente dorme, você vê, a gente passa por sonhos assim que é tão real, que eu já cheguei a acordar com os olhos cheios de lágrimas, assim, de tanto que eu chorava. Mas lá é tão real. Mas quem garante que também toda vez que eu tô lá num sonho, eu tô vivendo aquela realidade, ou eu morri lá, ou aconteceu alguma coisa, automaticamente eu acordo aqui de novo. Então, são infinitas possibilidades da gente estar vivendo essa experiência também. Por que às vezes do nada você dorme de um jeito e no outro dia você acorda com uma mancha diferente no rosto? Então, você acessou uma outra versão aleatória. Por que do nada você só percebe as coisas depois de uma noite de sono no outro dia que você vê alguma coisa diferente no seu rosto, na sua percepção de ser, né, dessa identidade? Ai, com certeza. Eu já tive um sonho que quando eu acordei eu fiquei tão triste, porque era sonho, que eu falei assim, eu fui no banheiro rapidinho, voltei, comecei a pensar no sonho, falei, eu vou voltar para aquele sonho, vou voltar, daí eu consegui voltar. Ah, mas não dá. É ruim quando é aqueles sonhos assim, que a gente não gosta, daí a gente não quer saber, mas aqueles sonhos que é extraordinário, é incrível. Ai, por quê? Daí a gente fala assim, por que não podia ser verdade? Por quê? Você tá conectada com ela, ou ela tá conectada pensando em você constantemente, ela tá te mandando sinais. Talvez alguma coisa, ela tem que falar com você, alguma coisa tá conectada, porque a gente não pensa nas pessoas assim aleatoriamente, né? É só, convites, né? Começou a pensar em alguém do nada, essa pessoa tá lá conectada pensando em você, né? Já tive projeção astral. Eu não sei a definição, tipo assim, porque eu nunca pesquisei a fundo como que funciona a projeção. Eu não sei se os sonhos que eu falo também é projeção, eu não sei como funciona, mas eu sei que é muito real. Eu já tive experiências de estar em realidades que eu só sou uma consciência que observa tudo, não tem corpo, não tem nada, mas eu tô ali. Lugares, tipo assim, planetas que eu fui, que é tudo muito reto, muito plano, outros tinham muitas luas, é muito real, eu sinto até o cheiro, eu lembro até do cheiro do lugar, do ambiente, como se fosse assim o ar do lugar. É incrível, gente. Esse mundo é muito mais do que a gente imagina. Se você começar a buscar suas próprias experiências, e quanto mais você expande também, mais parece que você abre o seu campo para ter mais experiências. Então, eu acho muito libertador, é muito incrível. Por isso que a gente não tem que se limitar só ao que a gente vê e ao sofrimento dessa realidade, porque na minha percepção isso aqui não é real. Uma das coisas que, depois que eu li o livro Conversando com Deus, do Donald Walsh lá, não sei o que aconteceu depois daquele livro, todas as vezes que eu fixava assim, até quando eu tava lendo, eu olhava pra parede assim, eu percebia a parede assim, ela faz isso daqui, ó. Se você fixar, tem momentos que eu fixo até hoje, eu percebo que isso daqui faz assim, ó, como se fosse uma imagem assim mexendo. Daí eu falo, realmente, isso daqui é só uma ilusão mesmo. Então você começa a abrir o seu campo conforme você desperta, né? Então você começa a ver mais da realidade. Talvez ela, né, que tá muito conectada com você, né? Dela fica te mandando sinais até em sonhos. Eu também já tive vários sonhos assim, que eu sou só uma consciência, que eu consigo ver tudo, só que eu não tenho corpo. Daí eu acho que entra essa nossa experiência igual a consciência que tá aqui nesse corpo. Aqui ela tem um veículo para viver essa experiência maravilhosa. Mas quando a gente tá só em consciência observando outras coisas, daí ela só observa, né, aquelas realidades. E nesses sonhos, eu acho que a Cris também tem esse entendimento. Quando você só observa, não é a mesma coisa de você conseguir observar seus pensamentos aqui, é a mesma coisinha. Então, é muito real. Você tá aqui, a consciência que tá observando tudo. Quando a mente tá caladinha, você consegue observar que não tem ninguém falando. E quando ela começa com as ideias negativas, você observa, daí você consegue até questionar ela. Não, mente, não é isso que você tá falando. Você vê que é como se fosse duas pessoas, e é muito interessante. Eu sonhei que eu era só consciência. É muito libertador. Eu já sonhei com uma realidade que eu fui,
que o meu marido não era meu marido e eu era como se fosse filha dele numa outra realidade. Eu senti tudinho como se eu fosse a criança no banco de trás e ele era casado com outra pessoa naquela realidade. Foi uma experiência incrível. Nossa, é muito incrível. Eu olhava pra ele, eu sabia que ele era meu pai e ao mesmo tempo eu sabia que dessa realidade ele era o meu marido. Foi uma experiência também muito interessante, foi muito legal. Que legal, Cris. E aqueles sonhos, não sei se vocês já tiveram também. Eu já tive vários. Parece que quando você vai morrer, tipo assim, um gigante vai pisar em você e você acorda. Eu já tive tantas vezes sonho assim. Não, eu sou casada ainda. Sou casada já vai fazer 17 anos. Vai em maio agora, faz 17 anos que eu sou casada. Boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bom? Tava lá na live da Evelyn, eu vi que ela tava ainda agora lá fazendo live. Acho que hoje ela já fez umas 2, 3 lives hoje. Tava, né? Tô quase encerrando aqui também, né? Já tá tarde. E eu tinha 3 pessoas do meu lado. Então um homem branco pegou na minha mão e me levou. Eu estava de tarde na live dela. Eu vi que ela fez também à tarde. TikTok dedura quando eu entro na live. É assim, né? Boa noite. Tá bom. Bom descanso. Você falou seu nome, eu já até perdi aqui na conversa. Um lugar bem alto e parecia uma torre, então senti uma paz que nunca senti. Ai, que delícia, essas experiências que a gente tem, esses sentimentos, essas sensações. Você volta e você fala, eu quero sentir isso de novo, é tão libertador. Aí você vê o que aprisiona a gente, essas ideias aqui limitantes dessa identidade, porque tem experiências e sentimentos totalmente diferentes do que a gente vive nessa realidade. É totalmente diferente. E é isso, pessoal. Vocês querem que eu tire a cartinha pra vocês de conselho, 1, 2 e 3, pra gente tá encerrando? Porque hoje entrei um pouco mais tarde, mas já vai dar 11 horas, né? A maioria vai trabalhar amanhã também. Se vocês quiserem, eu já tiro pra vocês o conselho daqui do dia, né? Da noite. Então, vocês pensem aí, o número 1, ou 2 ou 3 de conselho pra vocês. Sabia que ele está nu, mas não via os órgãos e nem queria. Nossa, que experiência incrível, Cris. É única, não é? Essas experiências, se todo mundo percebesse, é incrível. Qual filme de consciência é bom que você indica? Tem bastante, nossa, que agora eu não vou lembrar muitos, mas o Free Guy é uma delas, que foi muito interessante pra mim. Tem um outro, tem bastante série também. Uma que mexeu muito comigo foi O Segredo do Templo, é muito legal. The Oa também fala muito dessas realidades alternativas. E tem uma coisa que fala das realidades também das ancestralidade, né? Que tá falando mais da constelação familiar, que é não sei o que elas, na Netflix. Ela é tipo turca, elas são desse povo assim, mas é uma sériezinha bem interessante também. Depois eu vou lembrar mais, eu vou anotar ali pra falar pra vocês na próxima live. É porque assim agora... Essa hora eu já tomei aérea, as ideias não vêm 100%, mas eu vou anotar pra vocês, pra falar depois. Tem muita. Nossa, tem uma série na Amazon também, só que ela é meio estranha, assim.
tudo em todo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo também. Ela é tipo um filme, ela é um filme. Tem mais de quase 2 horas de filme, eu acho. Mas ela também fala naturalmente de todas as realidades. É muito interessante também. É muito incrível. Tem todas as versões de você, de infinitas possibilidades. É muito legal também. Então, eu vou tirar, gente. Pessoal, vocês pensaram. Número 1, 2 e 3. Vou começar com o conselho número 1. Conselho número 1. Quem escolheu a carta, a primeira carta. Já até pulou. Conselho número 1 aqui pra vocês, ó. Adiamento. Não sei se dá pra vocês verem aqui direitinho. Aqui, ó, fala de pessoas que estão adiando tudo que tá disponível para elas por uma percepção, que foi muito até o que a gente falou aqui nessa live, né? Aqui vocês estão tão condicionados a reagir à realidade que o mundo tá muito cinza para vocês. Só que aqui tem, ó, se vocês quiserem observar o que tá disponível, tá bem aqui, tá escancarado, bem pertinho de vocês. Então, muita gente aqui tá vivendo uma realidade hoje que tá julgando muito cinza, muito ruim, muito limitada, por falta de focar no lado bom da vida. Aqui é só um estado de percepção para vocês. Vocês mesmos estão adiando o que vocês querem por limitações e ideias da mente, porque tá disponível aqui no campo de vocês, ó, bem claro aqui. Mas é vocês mesmos, ó, com o condicionamento de vocês aqui fazendo carinha feia, que estão adiando uma realidade mais colorida para vocês aqui. Então, vocês mesmos estão sendo a própria limitação de vocês. Quem escolheu a carta número 1? Então, escolha ver a partir de agora o lado bom da vida, que isso vai se mostrar e se comprovar na sua realidade. Mas pare de adiar tudo que tem aqui pra você. Conselho número 2. Pra quem escolheu a carta número 2. Até pulou. A carta da inocência. Essa carta é muito bonita. Aqui já fala de pessoas que estão no seu próprio equilíbrio. De uma certa forma, vocês já estão com essa sabedoria interna. Vocês estão conseguindo organizar os seus próprios padrões, que já está refletindo na matéria para vocês. Porque vocês já estão num certo alinhamento. A natureza aqui mostra que está aqui se comprovando. Porque até aqui o animalzinho chega e pousa. Então a pessoa está conseguindo manter um equilíbrio tão grande dentro dela, que até a natureza ela tá percebendo isso, então ela se alinha com tudo. Aqui são pessoas que estão no momento mais equilibrado da vida, estão buscando a sua sabedoria interior, porque aqui tem a maturidade, que é a experiência. Então tá tudo num certo alinhamento. Para vocês escolher a carta 2, vocês estão no caminho certo. Continuem, porque vocês já estão nesse alinhamento. O processo aqui de vocês agora só vai ser de conexão com novas possibilidades, porque vocês já estão no caminho. Então, ó, continua, porque tem muita coisa boa para chegar para vocês. Porque esse daqui também é um símbolo de sorte, tá vendo? Coisas talvez inesperadas que vocês nem estão esperando vai chegar a partir de agora para vocês. Porque vocês estão abertos a esse receber do fluxo, da fonte. Então, vocês já estão conectados. Vocês já estão totalmente abertos para coisas novas e maravilhosas chegarem na vida de vocês. Então, aqui muita sorte para vocês nos próximos dias. Não esqueçam, hein? Final de semana tem dupla de Páscoa. Aproveita a sorte e a conexão, hein? Canal aberto da fonte. Cartinha número 3, para quem escolheu o conselho número 3. O que mais temos? Olha o que eu falei aqui no começo da carta aqui. Essa carta aqui é o espírito brincalhão. Ela representa muito a energia do louco que me veio de intuição no começo da live. De você se jogar mais na vida, na realidade. Porque o que a vida tá pedindo para vocês agora é se jogar sem olhar para trás. Fazer o que te empolga, se divirta com a vida, sabe? Mete o louco na liberdade mesmo de ser feliz e de, sabe, fazer o que você nunca fez, sabe? Começar a se jogar numa nova ideia, tirar o medo que tá te aprisionando, talvez de dar um passo gigantesco na sua vida. Então aqui tá te aconselhando, se joga na vida igual uma criança. Ai, que bom, Amy. Se joga, porque aqui, ó, a partir dessa identidade que você não tem medo de nada, vai vir coisa grande pra vocês. Porque olha isso daqui, ó. O que eles falam que na Bíblia fala? Sejam igual às crianças. O que a criança faz? Ela brinca com o que ela quer
ela deseja o que ela quer, ela não limita nem um segundo se ela não pode ter aquilo ou não. Ela só se joga, ela não tá nem aí se vai machucar, ela só pede, ela não sabe preço. Aqui é vocês aqui literalmente vencendo qualquer obstáculo e barreira, só olhando, sabe, joga assim, o que se foda, falando, a partir de agora eu vou ser assim. Eu cansei de viver me limitando demais, a partir de agora eu vou viver assim, ó, me jogando mesmo, sendo eu na minha essência, eu quero fazer diferente, eu vou mudar o visual, eu vou começar, sabe, ir para lugares diferentes, eu vou conhecer pessoas diferentes. É vocês literalmente fazendo o que vocês não faziam, para dar aquele bug no universo, aquele tchan, exatamente a partir de agora, para você saltar para uma realidade totalmente diferente. Olha lá, mudar de cidade. Então aqui é um convite para vocês, entendeu? Brinca com a vida. A gente sofre muito por achar que tudo tem que ser regra, seguir padrões, e não é. As pessoas só conseguem viver histórias diferentes quando ela não tem medo do novo. Quando literalmente ela só coloca uma trouxinha aqui no ombro e vai, sabe? Não tô nem aí. Se eu morrer hoje, eu não quero ter arrependimento de nada. É tipo assim, sabe? Saiba como você funciona, é claro, se você vai lidar bem com o que você vai fazer, mas se você tem total confiança e isso é leve pra você, só se joga na vida, porque aqui tem muita coisa nova pra vocês. E o conselhinho geral aqui pra vocês, com todas as cartas, que tá limitando a realidade de vocês, isso daqui, ó, o pessimismo. Porque vocês veem que no futuro aqui pra vocês tem que vocês se jogar, então o que tá limitando é esse medo. Essas ideias e crenças passadas que estão escolhendo ver só o lado ruim das coisas, limitando tudo. Porque aqui, ó, tem uma promessa pra vocês aqui, ó. E o obstáculo dessa carta é esse, ser sempre pessimista. Mas aqui surge o equilíbrio no presente de vocês. Até porque vocês estão aqui buscando, vocês estão tendo o entendimento da verdade. Então a sabedoria tá em alinhamento com vocês. Então aproveita essa sorte que vocês estão tendo aqui agora, no presente, e começa a se projetar com a vida com essa liberdade que o conhecimento tá liberando para vocês, porque o conhecimento vos libertará, e é isso que tá acontecendo. Tá aqui, ó, é um chamado, vocês estão no momento exato, no lugar exato e na hora exata para isso acontecer, ó. Vocês não terem medo de viver, porque isso aqui é só uma historinha, ela passa rápido demais. Então o que você tá perdendo se limitando? Queira mais da vida. Se permita sonhar, se permita fazer coisas diferentes, nem que seja um mínimo todo dia, uma comidinha diferente, um caminho diferente, mudar o visual, que seja o lado do cabelo, mas se permita sair do piloto automático, tá bom? E é essa a energia para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora, tá bom? Amanhã, a hora que der, à noitinha, a gente aparece por aqui de novo. Gratidão a cada um de vocês que estiveram até aqui. Ficaram, né? Até aqui, até agora. Obrigada a vocês, pessoal. Já 11 horas, vou liberar vocês. Boa noite a todos, bom descanso. Um ótimo dia para vocês amanhã. Gratidão, gente.